agradeço a todos e a todas presentes. Queria agradecer muito o convite da SBEC, da doutora Eliane, da Renata, da Soninha também, por dar a oportunidade da gente estar realizando esse terceiro fórum aqui. Eu sou doutoranda da Universidade Federal de São Paulo, sou orientanda da professora, doutora Solange Napo, que era para estar aqui presente, infelizmente não pôde vir, devido ao professor Carline. E é isso, sou associada à Cultive e à SBEC. Então, eu vim falar um pouco de maconha, mas não a maconha como a gente está acostumado a ver, né? Para algumas doenças específicas, para alguns diagnósticos determinados. Eu vim conversar um pouco da maconha em um outro contexto, né? Então, eu vim falar da redução de danos da maconha perante ao uso de outras drogas, em específico o crack. Então, como surgem essas estratégias, né? Geralmente, essas estratégias surgem a partir ou de profissionais de saúde, que percebem algumas práticas, por exemplo, compartilhamento de insumos, né? Então, compartilhar seringas, canudos. Então, geralmente, os profissionais que trabalham com essa população percebem esses tipos de práticas e vêm atuando na redução de danos. Porém, quando a gente fala de associações de drogas e substituição de uma droga pela outra, geralmente essas estratégias surgem a partir dos usuários de drogas, né? A gente faz entrevista ou trabalha com essa população e aí eles nos trazem essas estratégias dentro do contexto da realidade do mundo que aquela pessoa vive. Então, volta para mim rapidinho, por favor. Então, como e quais são essas estratégias, né? Tratamento de substituição é quando você tem uma droga de escolha, que geralmente é o álcool, o crack, a cocaína, e você deixa de usar essa droga de escolha para a cannabis, né? No caso, a maconha. E tem associação com outras drogas, que é quando você usa uma sob o efeito da outra. Geralmente, por exemplo, quem cheira e toma álcool, né? Que, aliás, é uma associação um pouco complicada, porque é formado coquetileno no nosso organismo, e que é super hepatotóxico, né? Tóxico também para o coração. E aqui, por exemplo, eu mostro alguns artigos sobre tratamento de substituição. Então, é quando a pessoa larga o álcool, a cocaína, opioides e crack, também alguns medicamentos, como Tilenol, medicamentos para dores, para usar a maconha. Nesse estudo em específico, foi feito na Califórnia. E ele realmente teve muito sucesso para pessoas que faziam uso de medicamentos para dor, que no caso são opioides, e até para Tilenol. Ele até cita esse medicamento no artigo, né, que foi substituído, esse medicamento e outros mais, por cannabis. Tem um outro artigo também, esse artigo é bem interessante porque o uso foi concomitante. Eles fizeram uma análise de pessoas que usavam o opioide e a maconha, que tinham menos efeitos adversos perante aos opioides, e aqueles que conseguiram substituir opioides por cannabis. Outro estudo também, pode passar, por favor. Outro estudo também é o uso intencional da maconha para reduzir o uso de crack. Aí não foi o droga associada, tá? Foi realmente o tratamento de substituição. A pessoa foi largando o uso do crack, foi recaindo menos, as frequências de recaída foram menores, conforme foi usando a maconha, tá? E nós temos um estudo bem famoso, pode passar, obrigada. Tem um estudo também bem conhecido, né, que é do Dr. Dartil e o Eliseu Labigalini, que realizaram esse estudo também como tratamento de substituição. 68% dos pacientes deixaram de usar crack e a maioria deles deixaram de usar a maconha no final. Então, próximo slide, por favor. Então, esse é um tema que eu gostaria de dar ênfase, né, que é a maconha associada ao crack ou a outras drogas. Geralmente tem um pouco de preconceito e de estigma dentro dessas associações, mas elas têm um papel muito importante para aqueles que têm dificuldade em acesso à saúde, né, que acabam elaborando dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, as suas próprias estratégias de redução de danos. Então, por exemplo, nós temos o freebase, que é a cocaína misturada com a maconha, e nós temos o mesclado, que é o crack misturado com a maconha no mesmo cigarro.
A questão é que o mesclado, essa palavra mesclado, é muito polêmica, porque aqui em São Paulo geralmente se chamam de mesclado, já na Bahia se chama pitilho. Aqui em São Paulo, pitilho é cigarro com maconha. Então, mas saibam que quando eu falar de mesclado, é maconha com crack. Tá? Então, esse é um estudo do Andrade, Tarcísio Andrade, da Bahia, que foi feito um estudo exploratório do uso do pitilho como redução de danos para os usuários de crack em Salvador. E, no caso, o pitilho que ele cita aí é o meu mesclado, que é o crack com a maconha. Próximo slide, por favor. Esse é um estudo que eu desenvolvi com a doutora Solange Napo, sobre também pacientes que faziam uso de crack, eram dependentes de crack. E eles, na verdade, nós fizemos a pesquisa tanto associado quanto ele deixando de usar o crack. Então, a associação do crack com a maconha no mesmo cigarro teve um benefício muito grande no sentido de ter menos vulnerabilidade de violência, né? Eles não se consideravam muito nóias, cracudos, zumbis, né? Eles eram do mesclado, eles não faziam parte dessa população que usa só o crack. Próximo slide. Esse é um trabalho de mestrado de uma aluna lá da Bahia, a Luana Malheiros, e ela tomara, eu espero muito que ela publique logo, porque tem resultados muito interessantes, se alguém quiser ver depois, está no repositório da Federal da Bahia, e que no capítulo 3 ela comenta muito sobre essa associação e como as mulheres conseguem se proteger através dessa associação, que é muito interessante. O fato dela, por exemplo, não estar com o cachimbo, já faz ela não ser agredida na rua, por exemplo. Né? E quando você fuma o cigarro com crack, você não está lá cachimbando na lata, então você sofre menos violência por isso. Próximo slide. Então, para quem são essas estratégias? São geralmente, principalmente, para as pessoas que não conseguem ou não podem, né? Ou não conseguem ou não querem largar o crack. O que a gente faz com essa população que não quer ou não consegue atingir a abstinência do crack? Então, a gente foca na diminuição do consumo, que é a frequência, a quantidade, né? E até mesmo para quem quer atingir a abstinência, usando o mesclado como uma fase para atingir esse objetivo, né? Como se fosse um degrau para ele subir para atingir a abstinência. Então, a gente comenta que nas terapias, a gente sempre parte do princípio sempre parte do fácil para o difícil, né? Para eles terem menos frustrações. Então, por exemplo, o cara está abstêmio do crack, você fala para ele, não, usa maconha. Tem vários agravantes, tem vários problemas aí. Um é, o cara usa crack, né? Ele gosta de estimulantes, então nem sempre ele vai querer ou vai se adequar ao uso da maconha. Outra coisa é que a fissura é muito grande, né? Então, às vezes, ele retorna frustrado. Então, talvez, se ele usar o mesclado antes, pode ser uma etapa menos frustrante para ele chegar à abstinência. Então, quais são os benefícios da associação do crack? É diminuir os efeitos indesejáveis do crack, que é a noia, né, a busca constante pela pedra. Os delírios persecutórios melhoram bastante, isso foi muito relatado no meu estudo. Controle da fissura. O controle da fissura entra mais em tratamento de substituição. Quando o cara tem vontade de buscar droga, ele usa maconha. Tá? O mesclado não é tanto a fissura, mas é o lance dele controlando mais. Ele não fica o dia inteiro atrás da pedra. Ele consegue desviar os seus pensamentos para outras atividades. Mas ele retorna ao próximo mesclado. Tá? Então, por isso, não funciona muito para o controle da fissura. O aumento do apetite, a sonolência, fugir do estigma, como eu disse. Muitos estão preocupados com a polícia ou com a população que os estigmatizam. Então, fumar na lata, fumar no cachimbo, né, a gente vê até nas mídias sociais, é uma imagem muito marcante, já muito batida e que os caracterizam, né, como usuários de crack. Então, usar o cigarro é uma forma de fugir do estigma. Diminuir a vulnerabilidade de violência, como eu disse para vocês. Às vezes também eles estão em grupos e muitos acreditam que um roubou a pedra do outro, um fuma mais que o outro, ou então a polícia vem e bate geral neles porque eles estão naquele ato, né, da lata. Então,
diminui a vulnerabilidade de violência, retorno ao vínculo familiar, que isso é o maior ganho, na verdade, de todos os estudos, isso foi muito bem levantado. Quando ele retorna ao vínculo familiar, ele tem comida, ele tem casa, ele tem banho, ele tem amor, ele tem carinho, né? Então, isso é muito importante. A higiene pessoal também, que vem junto ao retorno ao vínculo familiar. Próximo. Considerações a respeito da associação, né? Então, o que é importante levar em conta dessa associação de crack com maconha? Primeiro, a princípio, a gente tenta trabalhar com a maconha como quando ela já está dentro desse repertório. Então, a intenção nossa, claro, não é incluir a maconha como mais uma droga de abuso da pessoa. Então, se ele usa maconha, e talvez nem sempre com o sentido de redução de danos, a gente pode ressignificar esse uso para ele, né? Recomendar usar determinadas horas, né, quando ele tem a fissura, ou quando ele está muito tempo contínuo no uso do crack sozinho. Mas dentro do repertório do uso de crack, eu já presenciei usuários de álcool e de cocaína que não conheciam a maconha e que vieram a fazer uso dela e melhoraram, e largaram o uso do abuso da droga de escolha. Mas eu acho que, nesse sentido, você tem que conhecer bastante o paciente, conversar com ele, para que a maconha não seja só mais uma droga de abuso para ele. Tá? As interações entre substâncias, muitas pessoas me questionam isso, né? Muitas pessoas que fazem uso do mesclado, não todas, não generalizando, mas elas têm um poliuso. Geralmente, o usuário de crack, eles usam diversas drogas. Então, quando a biqueira está fechada, ou quando o bar está fechado, eles usam álcool de posto de gasolina, né? Eles usam diversas drogas. Então, nesse momento, ele já faz o uso do mesclado. Então, ressignificar esse momento dele, mostrar para ele em que momento ele deve usar esse crack com maconha, eu acho que é muito mais vantajoso. E usuários de cannabis, que eu falo aqui, por exemplo, muitos estudos são com maconha da boa, né? Cannabis boa. E as pesquisas realizadas aqui no Brasil não são. E já obtemos resultados muito favoráveis quanto a isso. Então, imagina se a gente tivesse acesso à maconha boa, né? E não essa maconha prensada. Então, quando a gente coloca esses pacientes, tanto de dores crônicas, que buscam para a substituição dos opiáceos, ou de medicamentos prescritos, ou até mesmo quem faz associações de mesclado, ou de substituição, essas pessoas, dentro de países onde a maconha é proibida, elas estão sujeitas à ilegalidade, né, a consumir produtos de má qualidade, né, a ser presos, a ser roubados, a ser violentados nesses locais. Próximo slide, por favor. E que momento que pode ser o gatilho ou a redução de danos para o mesclado? Algumas pessoas me relataram que começam a usar o crack com a maconha misturada para não ter o baque da droga, né, para ser mais leve. Geralmente, essas pessoas, ou elas, depois de um tempo de usando crack puro, elas relatam assim, lá no passado eu fazia uso de mesclado, então como se fosse uma coisa muito infantil, porque o efeito é mais leve e tal, não. Ou então ele fala assim, não, isso daí me lembra a época que eu entrei no crack. Então, esse cara que ele tem essa lembrança negativa do mesclado, você pode trabalhar isso com ele para ele colocar esse mesclado em algum contexto, né? No contexto, por exemplo, usar de madrugada, ou usar quando está muito intenso o uso, certo? Próximo slide. E eu acho que mais importante do que falar de mesclado e de substituição é ter um olhar diferente para o usuário de drogas, né? A gente está aqui falando de maconha, maconha cura doenças importantíssimas, mas a gente não pode esquecer de outras pessoas que fazem outros tipos de drogas e que também estão envolvidos na ilegalidade, né? Eu acho que muitas pessoas pensam que a maconha cura e que o crack, a cocaína mata, e a gente tem que ter uma visão bem diferente, e principalmente quando você tiver um paciente na sua mão de usuário de droga, levar bem em consideração tudo que ele traz para a gente, se despir um pouco do nosso preconceito, né, porque muita gente nem olha para esses tipos de estratégias porque são contra, né, ainda está misturado com crack.
E cada um é cada um, então a gente tem que respeitar e considerar cada passo que ele é capaz de dar dentro da realidade dele e ter mais carinho com essas pessoas. Obrigada.